Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos juntos, mais uma noite de domingo. Estamos no nosso templo, o templo da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no conjunto Cidade Oeste. Eu quero já abraçá-los com todo o afeto em Cristo Jesus e convidá-las para que nesta noite você, juntamente com os seus filhos, com o seu cônjuge, possa reunir a família e possamos juntos aprendermos da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Eu quero, antes de compartilhar com você o texto da nossa reflexão, o texto da nossa meditação, orarmos juntos, para que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que iluminou o nosso entendimento e dissipou as trevas da ignorância, possa Ele nos conduzir, nos instruir em adoração e meditação da palavra de nosso Deus. Juntamente com seu cônjuge, juntamente com seus filhos, juntamente com seus amigos que porventura possam estar em seu lar, parentes, oremos juntos em o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eu te louvo por mais uma noite que o Senhor tem nos concedido. A tua graça que tem superabundado em nossas vidas, nos libertando da mazela do pecado e nos transportando para o reino do Filho do teu amor. Senhor, nós agradecemos pela tua mão graciosa que tem nos sustentado, tem provido sobre as nossas vidas. Senhor, em tudo nós louvamos o teu santo e precioso nome, porque tudo que temos e tudo que somos vem tão somente de ti. Ajuda-nos para que em meio a esta quarentena possamos crescer ainda mais em graça e conhecimento. E ajuda-nos como comunidade do reino, estarmos intercedendo, Senhor, por nossa nação, pelas autoridades constituídas, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Oramos por tua igreja espalhada na face da terra, que nesse instante ora, intercede, ajoelha-se diante da tua graciosa e poderosa presença, esperando com muita expectativa a consumação do teu reino. Ó Deus querido, em nome de Jesus, visita, Senhor, com a tua alegria, com a tua paz, cada um dos teus servos e das tuas servas que nos assistem nessa noite. Isso nós te pedimos, ao mesmo tempo que rogamos que tu nos instrumentalize nesta noite, que seja eu diminuído e o teu nome seja glorificado, seja enaltecido, seja honrado para a glória do teu Filho Jesus Cristo. Isso nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós ainda estamos inseridos, por ordem, o decreto do nosso governador, em um estado de quarentena. E ainda estamos impedidos de estarmos no nosso templo, reunidos enquanto comunidade, para adorarmos ao Senhor. E embora a saudade permeie o nosso coração, e o anseio de rever todos os nossos irmãos, nós devemos sim atender e obedecer
as recomendações das autoridades sanitárias e nos resguardar de estarmos nos reunindo em nosso templo e ficarmos em nossos lares até que esse momento difícil seja superado por todos nós. É preciso que tenhamos paciência, é preciso que tenhamos perseverança e, sobretudo, a sensatez de que este é o momento em que nós precisamos colaborar com as autoridades sanitárias e nos solidarizarmos com aqueles que passam necessidades, nos solidarizarmos uns com os outros, pois esta é a atitude de um cristão, de um indivíduo que foi resgatado para o Evangelho e pelo poder do Evangelho. Bem, tendo já abraçado cada um de vocês no amor de Cristo e tendo feito considerações acerca do momento em que nós vivemos e a necessidade de estarmos colaborando com as autoridades sanitárias, eu convido você a tomar a sua Bíblia, pegar ela na estante, no seu quarto, na mesa de jantar, e abri-la comigo no livro do profeta, o livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores. Livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque fica entre os profetas Naum e Sofonias. Ou, como eu sempre brinco com os irmãos, o livro do profeta Abacuque fica entre Gênesis e Apocalipse. Portanto, uma excelente dica para que você encontre o texto que nós iremos meditar nesta noite. Eu quero ler então juntamente convosco o capítulo 1, versículos 2 ao verso 4, e logo a seguir nós estaremos lendo o capítulo 3, o verso 16 até o verso 19. Julgando que vocês já encontraram o texto para ler juntamente comigo, peço também que você fique com a sua Bíblia aberta. É importante que nós estejamos com a Bíblia aberta, com a nossa mente e o nosso coração, para ouvirmos a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, que emana da sua palavra. Diz assim o texto: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a pressão, a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça então é torcida. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Santo Deus, que Tu nos instrumentalize e a Tua voz reverbere desde a Tua palavra para cada coração nesta noite, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos insere em um dos momentos mais críticos da história do pequeno reino de Judá. O ano, provavelmente, por volta de 605 antes de Cristo. O crescente fértil vivia uma convulsão de ordem política, econômica e social. No âmbito do contexto da sociedade judaica, havia opressão do injusto sobre o justo, do rico oprimindo o pobre. Havia injustiças sociais, a tal ponto que a palavra de Deus, as palavras do profeta, dizem-nos que a lei se afrouxava e que a justiça andava tropeçando pelas ruas. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para o contexto em que nós estamos inseridos, percebemos que a realidade vivida por Abacuque no ano 605 antes de Cristo, no 7º século antes de Cristo, não é muito distinto do contexto em que nós estamos inseridos. Nós vivemos em uma sociedade que a lei se afrouxa. Nós vivemos em uma sociedade permeada de injustiças sociais. A violência bate à nossa porta e a justiça anda tropeçando pelas ruas. Parece-nos, amados irmãos, que ao olharmos para a mensagem do profeta Abacuque, ele está contemplando a realidade em que nós estamos inseridos. O profeta olha para toda a realidade que o permeia e então ele mergulha em incertezas. E esta realidade que o permeia contrasta com a fé num Deus soberano, num Deus que controla a história, no Deus que nem mesmo uma folha cai de uma árvore sem ser de sua permissão. Num Deus que cada circunstância e que cada momento e cada acontecimento está sob o seu domínio. No entanto, o profeta Abacuque contrasta esta verdade teológica com a prática em que ele estava inserido, com a prática do dia a dia, com a prática do cotidiano. Sabe, irmãos, eu penso que cada um de nós podemos ser um Abacuque nos dias em que nós estamos inseridos. Nós cremos em um Deus soberano, nós cremos em um Deus eterno, nós cremos em um Deus que tem o controle da história, que tem o domínio do universo, que conhece as estrelas pelo seu nome, um Deus que interage com a sua criação, um Deus que intervém, um Deus que permeia a história com o seu poder, com a sua graça e os seus justos desígnios. No entanto, amados irmãos, a realidade que nós vivenciamos parece contradizer com essa verdade teológica. O mundo parece estar mergulhado em um caos, e parece um trem desgovernado. Nós olhamos para as realidades e as circunstâncias que nos permeiam e nós enxergamos
violência, injustiças. Nós contemplamos a lei se afrouxando, nós contemplamos as injustiças sociais, nós contemplamos o justo sendo assolado pelas injustiças, a violência batendo a nossa porta. E como não nos lembrarmos da pandemia que tem assolado a humanidade, de como as nações têm sucumbido ante a um inimigo invisível. A economia praticamente parou. A vida social foi afetada drasticamente. Os templos foram fechados. Parece-nos, amados, que nós estamos em um trem desgovernado, sem controle. Estamos inseridos no caos. Portanto, amados irmãos, a impressão que nós experimentamos e vivenciamos em nossos dias é semelhante à experiência vivida pelo profeta Abacuque. Abacuque cresceu sendo instruído e ensinado a crer num Deus soberano, um Deus que chamou Abraão pelo seu nome, um Deus que guiou o seu povo pelo deserto, um Deus que cumpriu as suas promessas e concedeu a seu povo uma terra que manava leite e mel. Um Deus que julgou as nações cananeias, as ímpias nações cananeias, pela instrumentalidade do povo escolhido. Um Deus que levantou Nabucodonosor, Ciro e grandes reis no decorrer da história para cumprir os seus preciosos, benignos e soberanos desígnios. No entanto, a fé de Abacuque estava em xeque. A fé de Abacuque parece estar ameaçada. Aquilo que ele crê parece contrastar com aquilo que ele vê. Talvez você esteja vivendo uma experiência similar, uma experiência semelhante ao do profeta Abacuque. Você tem crido num Deus soberano, você tem crido num Deus que intervém, você tem crido num Deus que interage, num Deus que controla, num Deus que governa, Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas você olha para o seu derredor, para o contexto em que você está inserido, para as circunstâncias que te permeiam, e parece haver uma antítese, uma contradição entre aquilo que você crê e aquilo que você vê. Sabe, queridos irmãos, o livro do profeta Abacuque nunca foi tão atual, porque o livro do profeta Abacuque nos ensina que Deus continua soberano, que Deus continua no controle do universo, que Deus continua no domínio e controlando cada momento e circunstância na história, mesmo que as circunstâncias nos apresentem caóticas, Deus ainda permanece no controle do universo. Ele ainda permanece e é soberano. Nada acontece se não for segundo o seu querer, segundo o seu beneplácito e segundo os seus desígnios. No entanto, uma pergunta nós suscitamos do texto: por que Deus não intervém?
Esta foi a dúvida que permeou o coração do profeta Abacuque. Ele olhava para a sua sociedade, ele contemplava o contexto em que ele está inserido, ele contemplava a violência, as injustiças sociais, grandes potências que ameaçavam a pequena nação de Judá, e ele então pergunta: por que Deus não intervém? Por que Deus não age para mudar esta situação? Por que Deus não estende a sua mão prodigiosa, poderosa, misericordiosa para intervir em meio a este caos, ou a este aparente caos? Amados, o dilema que o profeta Abacuque enfrentou na sua experiência de fé é um dilema que também nós experimentamos em dias tão conturbados como estes em que nós vivemos. Por que Deus não intervém? Por que Deus não age em meio às circunstâncias que nós estamos inseridos? Porque Deus não estende a sua mão operosa, poderosa, gloriosa, e muda as circunstâncias, e muda o quadro que se apresenta e que nós experimentamos em nossos dias. Bem, meus amados irmãos, a minha intenção, a partir desta reflexão, não é responder a esta pergunta, ou responder a um dilema que permeia a mente humana, a indagação humana, que é o problema do mal, e que se apresenta também aqui no livro do profeta Abacuque. Mas de fato, irmãos, o que nós discernimos e o que nós aprendemos com a experiência do profeta Abacuque é que nós não estamos imunes a sofrer as consequências do sofrimento, do mal que rodeia e permeia o mundo. E uma vez que nós não estamos imunes, a nossa fé, embora seja uma fé genuína, não está imune às dúvidas. A fé verdadeira não nos isenta das dúvidas. O profeta Abacuque era um homem de fé. O profeta Abacuque foi um homem que fora instruído desde a sua infância a confiar, a crer, a esperar num Deus absurdo, num Deus soberano, num Deus imanipulável, num Deus que controla todas as circunstâncias pela palavra do seu poder, num Deus que consuma os seus desígnios no decorrer da história para o louvor da sua própria glória. No entanto, quando ele se vê imergido em um aparente caos, em meio à violência, em meio à corrupção alastrada na sociedade judaica do 7º século, quando ele vê a alienação daquele povo e a indiferença daquela nação aos desígnios e à vontade de Deus, ele pergunta-se, ou melhor, ele questiona a Deus: até quando, Senhor? Observe, verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Amados, nós somos compelidos a buscarmos a Deus, somos instruídos a dobrarmos os nossos joelhos, a quebrantarmos os nossos corações e buscarmos ao Senhor nosso Deus.
Mas muitas das vezes, em meio a esta experiência, a dúvida assalta o nosso coração. Porque em muitas das vezes e em muitas das circunstâncias, parece que a nossa oração não surte efeito. Quanto mais oramos, quanto mais clamamos, mais nós ficamos impacientes diante da aparente inatividade de Deus. Porque Deus não age? Porque Deus não opera? Porque Deus não intervém? Talvez essa mesma dúvida permeie o teu coração nessa noite. Talvez essa dúvida permeie o teu coração no decorrer desses dias. E você tem orado, você tem buscado ao Senhor, você tem mergulhado, imergido com todo o seu ser em Isaías capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Você tem imergido com toda a sua devoção em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Você tem acolhido com todo o seu ser o texto de Tiago capítulo 5, verso 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos, a oração do justo é poderosa e eficaz, mas quanto mais você ora, quanto mais você dobra os seus joelhos, quanto mais você clama, mas o silêncio de Deus é perturbador. E são estas as circunstâncias em que o profeta Abacuque está inserido. E são estas experiências que muitos de nós também vivenciamos e experimentamos. A fé é suscitada pela confiança em Deus. A fé é semeada pelo próprio Espírito de Deus e regada pela água viva da palavra de Deus. A dúvida é alimentada pela nossa razão. E ainda assim, amados irmãos, nós não encontramos no texto em nenhum momento Deus censurando o profeta Abacuque por questioná-lo. Porque o que acontece no texto, a nós revelado nesta noite, é que o profeta passa a questionar a Deus. E nessa perspectiva o profeta Abacuque se distingue dos demais profetas, até mesmo da sua própria geração, porque Abacuque é contemporâneo de Jeremias. E enquanto Jeremias denunciava os pecados da nação, enquanto Jeremias denunciava a religiosidade vazia, enquanto Jeremias denunciava o coração endurecido, a dura cerviz e a indiferença dos filhos de Israel, a palavra de Deus e a vontade de Deus, o profeta Abacuque vai na direção contrária. Ele não questiona o povo, ele questiona o próprio Deus. Ele questiona Deus. Ele não vai ao povo, ele vai a Deus, com dúvida sincera. Quando nós, amados irmãos, nos aproximamos de Deus, com o nosso coração dilatado, aberto, quando as nossas dúvidas sinceras são apresentadas diante de Deus, Ele não nos censura. Deus conhece-nos,
Ele perscruta os nossos pensamentos, Ele conhece cada partícula do nosso ser, Ele discerne cada pensamento, cada intenção que permeia a nossa mente e o nosso coração. E quando o profeta Abacuque se derrama diante de Deus, se lança na presença de Deus com dúvidas sinceras, Deus não o censura. Eu quero te encorajar nesta noite, meu irmão, minha irmã. Você que está vivendo um certo conflito, você crê num Deus soberano, você crê que Ele interviu e interviu graciosa e poderosamente em Cristo Jesus, ao fazer-se homem, a nossa semelhança, para mudar e transformar a nossa história, para a sua própria glória. Ao mesmo tempo em que permeado de adversidades e as circunstâncias que acrisolantemente te cercam, a dúvida é suscitada em teu coração. Eu quero te encorajar nessa noite a se aproximar de Deus com fé e com dúvida. Com dúvida e com fé. Pois em Cristo Jesus, Ele nos acolhe. Eu quero lembrá-lo da ocasião em que um homem fora até Jesus, conduzindo o seu filho adolescente, oprimido por hostes malignas, que tinham pulsões suicidas desde a infância. E este homem aproxima-se de Jesus e clama, roga a Jesus para que Ele intervenha e cure, liberte o seu filho daquela opressão. E então Jesus pergunta-lhe: você crê? E ele então responde: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Sabe, amados irmãos, muitas das vezes, por causa da nossa ambiguidade, da nossa natureza ambivalente, permeia ao mesmo tempo a nossa vida a dúvida e a fé, a incerteza e a fé. E esta realidade é o que nós encontramos aqui no livro do profeta Abacuque. Abacuque é um profeta cheio de fé. Ele é um homem de fé, mas também é um homem cercado pelas dúvidas. E são as dúvidas que levam-no a questionar a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando? Ora, amados irmãos, o que nós discernimos aqui é que, na verdade, o profeta está dizendo: Deus não está me escutando. Ou até mesmo lá no mais íntimo, no secreto, no âmago do seu ser, oculto até dele mesmo, até do próprio profeta, esse Deus não pode me escutar. O profeta chega no verso 2, altissonantemente, a gritar: violência, Senhor, intervém,
Senhor, a injustiça, executa justiça. Senhor, age, tem misericórdia. No entanto, amados irmãos, a despeito das orações do profeta, Deus permanece em silêncio. Mas o que nós aprendemos também aqui com esse precioso livro da palavra de Deus, é que embora Deus fique em silêncio, o seu silêncio não permanece para sempre. Amados irmãos, Deus não está à nossa disposição para atender aos nossos desejos ou às nossas orações quando nós queremos ou quando nós agendamos. Deus é livre. Deus é livre até mesmo das nossas orações. Ou seja, Deus não está obrigado a responder às nossas orações só porque somos nós que estamos orando. Deus fala quando quer, silencia quando quer, age como quer, na hora que Ele quer, porque Ele é livre, Ele é um Deus absolutamente soberano. E como disse há pouco, embora em alguns momentos Deus silencie diante das nossas orações, Ele não permanece para sempre em silêncio. Ele fala, Ele age, Ele intervém. Ele é Deus transcendente, mas também é imanente. Ele é Deus que está para além de tudo aquilo que foi criado, mas é Deus que está interagindo, sustentando, provendo e governando a história. Observe que no verso 5, Deus responde ao profeta Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. O profeta orava por uma intervenção divina. O profeta orava para que Deus erguesse-se do seu alto e sublime trono e intervisse no caos aparente em que o profeta estava inserido. E agora, Deus fala. Deus rompe o silêncio. Mas no romper do silêncio divino, a palavra de Deus toma o profeta de surpresa e a perplexidade permeia o seu coração. O profeta que clamava pela justiça, o profeta que clamava pela intervenção divina, agora ouve o próprio Deus dizendo que vai agir e que vai realizar uma obra poderosa, que vai surpreender a todos quando for contada, pois ele haveria de suscitar os caldeus, uma nação amarga, poderosa, que marchava pela largura da terra e que oprimia os povos conquistados. Agora Deus rompe o silêncio e fala com o profeta, dizendo que vai agir, dizendo que vai intervir. Mas a intervenção divina, revelada ao profeta Abacuque, é a disciplina, é o açoite de Deus sobre o seu povo, indiferente, de dura cerviz, que havia virado as costas para Deus,
e que ele estava levantando os povos caldeus, a nação caldeia, e por meio de Nabucodonosor e do seu exército, haveria de trazer disciplina, haveria de trazer juízo para aquela nação que havia virado as costas para Deus. Sabe, amados, o que nós aprendemos aqui é que Deus nunca age nos métodos que nós imaginamos, que Deus nunca age da forma como nós pensamos. Agora, a perplexidade permeia o coração do profeta Abacuque, porque ele indaga-se: mas como assim? Deus vai disciplinar o seu povo, usando um povo mais ímpio, uma nação mais corrupta, uma nação que era mergulhada em crendices, e uma nação politeísta, pagã. Deus haveria de usar um povo que não o conhecia para disciplinar o seu próprio povo. Meus amados irmãos, lembremos-nos do que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz no capítulo 55, a partir do versículo 7. Palavras de nosso Senhor por meio de Isaías: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, assim como o céu está em relação à terra, os meus pensamentos são mais altos, mais sublimes que os vossos pensamentos. Meus amados irmãos, uma lição importante que nós suscitamos desse texto é que muitas das vezes nós oramos a Deus e esperamos que Ele responda às nossas orações segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo os nossos desígnios, segundo os nossos desejos. No entanto, amados irmãos, Deus não pode ser manipulado nem mesmo pela minha e pela sua oração. A oração do cristão jamais deve ser uma oração para manipular a vontade de Deus. Nós não oramos para que Deus faça aquilo que nós pedimos. Nós oramos para nos submetermos à vontade de Deus. E quando Deus interage com o profeta Abacuque, responde rompendo o silêncio, Deus vai instruindo doce e secretamente o profeta Abacuque, para que as dúvidas que permeiam o seu coração sejam exauridas e a fé seja arraigada no solo da alma do profeta. E é assim, amados irmãos, que Deus opera e age em nossa experiência, em nossa vida. Ele exaure as nossas dúvidas por meio das próprias circunstâncias que nos permeiam, e através da sua graça e do seu agir precioso, por meio do Espírito Santo, Ele vai nutrindo, Ele vai animando, Ele vai renovando, Ele vai alimentando a fé que uma vez foi semeada em nosso coração pelo próprio poder do Espírito, através da sua palavra. Isso fica nítido nesse texto. Quando Deus rompe o silêncio,
E fala o profeta Abacuque, no capítulo 2, nós encontramos a atitude, a postura do profeta ante a palavra e a voz poderosa do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei, e sobre a fortaleza vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei para a minha queixa. Percebam, amados irmãos, agora o profeta não mais questiona a Deus. Agora o profeta entende que deve esperar. Agora o profeta entende que deve sentar na poltrona da paciência e aguardar no Senhor. E quando o profeta compreende, discerne esta verdade, amados irmãos, no verso 4, ele faz-nos uma declaração do que é viver pela fé. Viver pela fé não é estar imune às dúvidas. Viver pela fé é, apesar das dúvidas, confiar e esperar tão somente no Senhor. É tão somente por isso que no verso 4 do capítulo 2, o profeta, agora cheio da graça de Deus, acolhido e invadido pela poderosa voz do Senhor, pela poderosa palavra de Deus, no verso 4 diz: mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Intrigante, amados irmãos, que esse é o único versículo de todo o Antigo Testamento onde a palavra fé nos é apresentada. E quando o apóstolo São Paulo vai falar-nos ou escrever aos romanos acerca da justificação pela fé, da justiça de Deus que se revela no Evangelho, ele cita esse texto. Capítulo 1, verso 17, o apóstolo São Paulo diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amados, o cristão não anda pelas circunstâncias, o crente não anda pelos acontecimentos, ele não nutre a sua experiência cristã fundamentado nos acontecimentos e nas circunstâncias que o permeiam. Ele não olha para o lado, ele não olha para baixo, ele não olha para o horizonte, ele olha para os céus, ele olha para o alto. E como diz o salmista no Salmo 121, ele altissonantemente em sua alma, ele grita: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É em Deus que a nossa confiança deve estar alicerçada. É em Deus que a nossa fé deve estar arraigada, no Deus encarnado, no Deus revelado em Cristo.
no Deus que se fez carne e osso, no Deus que se fez gente como a gente, e nele agora as circunstâncias são o que menos importa, porque em Cristo, quer na vida ou quer na morte, nós estamos desfrutando da vida verdadeira, nós estamos desfrutando da vida eterna. Agora em Cristo Jesus, quer seja antes, quer seja no presente, quer seja depois, o tempo é o que menos significa, porque agora nós já estamos mergulhados na eternidade, nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As pandemias, epidemias, a violência, a corrupção, as injustiças, são meros elementos da história, mas a igreja, embora ainda esteja presa ao espaço-tempo e fazendo parte da história, a igreja já está na eternidade, experimentando o gozo eterno que nos foi concedido em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto é fé. Mas veja bem, no capítulo 3, nós aprendemos com o profeta Abacuque o que nós devemos fazer ante ao aparente caos. Ele é aparente porque Deus continua no controle. Deus é soberano. Ele governa a história. Ele continua sendo o soberano dos reis da terra, o primogênito dentre os mortos, a fiel testemunha, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu o diabo. Ele é o Senhor. Mas veja, há 3 atitudes aqui do profeta no capítulo 3, que explicitam atitudes de um homem de fé. Verso 19: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar. Espere no Senhor, espere em Deus, espere no Senhor teu Deus. O salmista diz-nos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Aquieta o teu coração, espera no Senhor, confia nele. Deus não está surpreso com a pandemia. Deus não foi surpreendido pela quarentena, pelo decreto do governador, pelo vírus que tem assolado a humanidade. Deus não é tomado de surpresa absolutamente por nada. Ele controla todas as coisas. Talvez eu e você não compreendamos, não saibamos explicar. Nossa inteligência, nossa capacidade cognitiva, ela é muito limitada. Mas Deus continua absoluto. Ele continua governando o universo. Os reis das nações estão sob o seu domínio. Os oceanos são como gota d'água em suas mãos. As estrelas ele as conhece pelo nome. Ele é o Senhor. Ele é soberano. Confie no Senhor. Espere no Senhor. O salmista
No Salmo 27 e o versículo 14, ele diz as seguintes palavras: espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. No Salmo 40, o salmista, também inspirado pelo Espírito Santo, diz-nos: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Espere no Senhor. Segunda atitude de um homem de fé, verso 20: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O profeta está dizendo, irmãos, que não anda pelas circunstâncias, que a sua fé não é influenciada pelos acontecimentos. Ele olha para o horizonte e olha para a figueira no campo, e diz: mesmo que a figueira não dê fruto, olha para o campo e as ovelhas haviam sido arrebatadas, e ainda assim ele diz: ainda que a videira não floresça, a figueira não floresça, a videira não deu o seu fruto, a oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas do seu aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ah, meus amados irmãos, talvez você esteja como o profeta Abacuque, olha para a figueira e ela não floresce, olha para a oliveira e ela não dá o seu fruto, olha para o aprisco e as ovelhas não estão, mas ainda assim como o profeta, nós devemos dizer: eu me alegrarei no Senhor. Essa é a alegria da fé, essa é a alegria da confiança, que mesmo imergido no caos, que mesmo imergido em circunstâncias acrisolantes, a minha alegria ela não é afetada, ela não é abalada, porque a minha alegria é estar em Cristo. A minha alegria não são as circunstâncias, a minha alegria é o próprio Deus, e Deus não tem nos abandonado. A promessa de nosso Senhor Jesus é estar conosco até a consumação dos séculos. Eu quero dizer para você que está na sua casa e que a figueira não floresce e que a oliveira não tem dado o seu fruto, confie no Senhor, confie em Deus apesar das circunstâncias. Eu cito o versículo 2 do capítulo 3 do próprio profeta Abacuque, quando ele diz, cheio do Espírito Santo de Deus: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto apavorado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos.
E no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te que tu és misericordioso. O profeta discerniu que Deus estava destilando a sua ira sobre uma nação ímpia e pecadora. No entanto, ele também discerniu que o mesmo Deus que se ira com o pecado é o Deus que tem misericórdia do pecador. Por isso ele diz: na tua ira, lembra-te que tu és misericordioso. Uma nação ímpia estava na iminência de invadir Jerusalém, trazendo violência, trazendo caos, trazendo a destruição. Mas o profeta, agora, já não está mais com dúvidas, ele já não mais questiona Deus. Agora o profeta confia em Deus e clama a Deus por um avivamento. Aleluia. Amados irmãos, nós pela fé já podemos discernir, contemplar e orar por um avivamento na igreja, por um avivamento poderoso, o verdadeiro avivamento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que dissipe as misturas, as ervas daninhas que estão sendo colocadas na panela. Um avivamento que dissipe esse evangelho híbrido, antropocêntrico, que proclama um Deus que está à mercê dos nossos desejos, das nossas inclinações, do nosso egoísmo. Um avivamento que desperte na igreja e que ilumine-nos a mente de que Deus é soberano, de que Deus é o Senhor da igreja, de que Deus é o Senhor da história. E então, depois deste caos, a igreja experimente um avivamento genuíno, um avivamento poderoso, onde o evangelho da graça, o evangelho da cruz seja proclamado com todo vigor, com toda a ousadia e no poder do Espírito Santo. Senhor, na tua ira, lembra-te que tu és misericordioso. E por fim, no verso 19, o profeta diz: o Senhor Deus é a minha força. Você está fraco, já não sabe se tem forças para suportar. Talvez pessoas permeadas por essa quarentena estão à beira da ansiedade mórbida, da depressão, de múltiplas síndromes que permeiam a nossa psique frágil. Mas eu quero te dizer, confie no Senhor. Deus é a nossa força. Deus é a nossa força. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como diz o salmista no Salmo 91, a sombra do Onipotente descansará. Oremos. Pai, eu oro pelo pai de família, pela mãe de família. Eu oro, Senhor, pelas crianças, eu oro pelos jovens. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que a dúvida tem suscitado inquietações em seus corações. Eu oro para que o Teu Santo Espírito possa instruí-los, guiá-los, fortalecê-los, renová-los.
e eles encham-se da fé, da confiança inabalável, que não pode ser violada, manchada, nem mesmo pelas circunstâncias mais acrisolantes. Senhor, concede-lhes da tua graça, ajuda-nos, ó Senhor, fortalecendo-nos a sobrepujarmos as adversidades, superarmos aquelas que nos cerceiam, que nos permeiam, sem vacilarmos, mas com os pés firmados na rocha firme, que é o teu Filho Jesus Cristo. E assim, saiamos mais vigorosos, mais ousados e cheios do poder que emana do Evangelho, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa muito te abençoar. Senhor, sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. O resplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A gente vamos encerrar com uma oração, mas antes de orarmos eu quero lembrá-los que na terça-feira, às 19h30, estaremos aqui com a EBD, com o estudo bíblico, às 19h30. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Vamos orar. Paizinho, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua poderosa palavra, onde fomos assim edificados. Nós te agradecemos porque nesse momento pandêmico em que vivemos, que estamos inseridos, nós temos segurança, temos certeza de que em Ti, Senhor, estamos guardados, sendo preservados, sendo cuidados nos Teus braços. Obrigado, Paizinho. Em nome de Jesus, todo aquele que acompanhou, Senhor, essa live, que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. O resplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes
muitas saudades.